Paz do Senhor, meu querido irmão. Que bom ter você de volta assistindo o nosso vídeo da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos comentar a lição de número 6, com o tema Paulo no poder do Espírito. A verdade prática dessa lição diz assim, uma vez movido no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, o resultado de uma boa evangelização é a presença do Espírito Santo na vida do cristão. Se não tivermos a presença do Espírito Santo na nossa vida, a obra de Deus não vai avante. Essa lição vai nos ensinar muita coisa importante a respeito do ministério de Paulo, a respeito da sua pregação, da sua forma de fazer a obra do Senhor. A leitura bíblica em classe é uma leitura que a gente quase não faz para ganhar um pouco de tempo. Está em Atos 19, de 1 a 7. Mas hoje eu vou estar fazendo essa leitura que ela vai nos ajudar a entender melhor a nossa lição. Diz assim, Atos 19, de 1 a 7. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: então, em que sois batizados? Então, e eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Esses eram, ao todo, uns 12 varões. No decorrer da lição a gente vai comentar, principalmente aqui esse versículo de número 5 e o versículo 6. Vamos deixar para a hora certa, pois ele tem aí um assunto muito interessante. O primeiro tópico da nossa lição vai falar de Paulo pregando a Cristo no poder do Espírito, que é exatamente o tema da aula, o tema da lição de hoje. Paulo movido pelo poder de Deus é o primeiro ponto, ou o primeiro subtópico do primeiro tópico. Paulo movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que, após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias, observe, alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Atos 9, 19 registra. E logo em seguida, ele pregava a Jesus que este era o Filho de Deus nas sinagogas. Versículo 20 de Atos 9. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Era o poder do Espírito Santo que movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão, senão pregar a Jesus. E este crucificado. É a lição de domingo anterior que nós estudamos, né? Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. A mensagem de Paulo, ela falava diretamente, especificamente, do Cristo crucificado, ou o Jesus crucificado. Nós aprendemos na lição anterior que existiam outras pessoas com o nome de Jesus. Existiam outras pessoas que levavam esse nome. Porém, Jesus, ele é chamado o Cristo. Jesus, nós aprendemos na semana passada, que a palavra Jesus vem de Josué, vem de Salvador, ou salvação. Né? E Cristo é ungido, Salvador ungido, que é transliterado da palavra Machia, que é Messias, o ungido para trazer a salvação. Então, este era o assunto de Paulo, este era o assunto da sua pregação. Por quê? Porque Paulo teve um encontro específico, um encontro sobrenatural, um encontro privilegiado, digamos assim, com o Senhor Jesus. Foi estudado na lição anterior sobre a sua mensagem, estudamos a sua conversão, e aí nós já entendemos que Paulo ele teve um chamado especial, um chamado específico
porque ele encontrou com Cristo já ressuscitado, glorificado. E então, a sua mensagem não era outra coisa. Digamos que Paulo, ele invocou, ele apaixonou com a ideia de que o Cristo ressuscitado era o Messias do Velho Testamento ou do Antigo Testamento, o Messias prometido na Torá, prometido nos livros do Pentateuco, o Messias prometido pelos profetas e que ele anteriormente, antes deste encontro, perseguia de uma forma indireta, porque perseguia os cristãos. Mas o próprio Jesus, quando encontra com ele, lhe faz uma pergunta: por que me persegues? Porque ele, quando perseguia os cristãos, perseguia Cristo. E agora ele descobre isso, irmãos, que esse Jesus crucificado, esse Jesus condenado pelos sacerdotes e pelo Império Romano, era o Messias prometido. Então aquilo se tornou a única mensagem de Paulo. A única pregação de Paulo era falar do Cristo ressuscitado. É bem verdade que nós temos vários livros, 13 livros aproximadamente, ou cartas do Novo Testamento, que foram escritas por Paulo, que são cartas endereçadas às igrejas que ele abrira e algumas ele dava apoio, e ele escreveu a esses irmãos, e como carta, como ensino, como instrução, tratando os assuntos necessários da época, não sabendo que posteriormente se tornaria Bíblia Sagrada para toda a humanidade, que nós temos hoje em nossa mão. Então esse era o assunto de Paulo, Jesus Cristo, o crucificado. Veja bem o ponto 2, o caminho da pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. O tópico anterior que nós lemos, ou o subtópico, diz que ele pregou nas sinagogas. Isso está dizendo que ele pregou em Damasco. Ele ficou ali algum tempo, um período, alguns dias, e ele já começou a pregar. Mas aprendemos também na lição passada que ele retirou-se para o deserto da Arábia. Paulo tinha ali amizades com aquelas pessoas, e eu falei isso na lição domingo, na igreja, a gente comentou. Não vai imaginar que Paulo foi para um deserto com dunas de areia e ficou só ali no meio da areia. Não é uma autoflagelação, um sacrifício, nada disso. Paulo se isolou da sociedade que ele convivia para poder se dedicar ao estudo da Bíblia, ou seja, ao estudo dos livros da Torá, do Antigo Testamento, e para ter um encontro pessoal com Cristo, receber instruções de Cristo. Nesse período, Paulo recebeu revelações, visões, nós já tratamos isso na lição passada. Então Paulo estava numa região da Arábia, onde ele fica por aproximadamente 3 anos. Não há uma declaração exata a respeito disso, mas é o que subentende dos textos que estão citados. Depois desse período, ele aparece em Jerusalém. Ele vai a Damasco, ele volta, aliás, a Damasco, e de Damasco ele vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, aqui diz que ele não teve uma calorosa recepção. Por quê? Alguém dizia assim, mas aquele Saulo, será que converteu mesmo? Isso é muito natural, irmãos, isso é muito natural. Quando uma pessoa do crime, digamos, uma pessoa marginalizada nas mazelas do mundo, ele vem para a igreja acredita na transformação, a igreja acredita no milagre, acredita na conversão, prega, ensina, ora pela conversão da pessoa, mas no fundo, alguém preocupa-se com aquela ideia de que será que realmente houve mudança? Será que realmente é verdade o que está dizendo hoje? Porque alguns casos raros, digamos assim, de pessoas que vêm para a igreja e aparece como convertido, como alguém transformado, mas com o passar dos dias a gente percebe que aquilo não é uma realidade. Pessoas que realmente vieram ou foram para a igreja, mas não se entregaram, não converteram totalmente. Então, isso já passava na mente daquela igreja, daqueles discípulos, eles se preocuparam com isso. Mas com o passar dos dias, foram pregando, foram conhecendo, e ele acaba sendo recebido pela igreja mãe, né, os apóstolos e os demais irmãos ali. E ele então começou a pregar sem se intimidar. Ele pregava com ousadia para os judeus e para os gregos.
Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que deveria sair de Jerusalém. Aí está no Atos 22. E ele então sai e ele vai fazer a sua primeira viagem missionária. Olha aí o ponto 3. Paulo e 2 viagens missionárias. Na primeira viagem missionária, Paulo, isso está no capítulo 13 de Atos, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé. Observe aqui o que o pastor Claudinho, o pastor Lianai Cabral, ele coloca aqui. Ele diz assim que Paulo era assistido por Barnabé. Esse assistido aqui, irmãos, é dado uma assistência. Barnabé era uma pessoa convertida há mais tempo, fazia parte dos apóstolos, dos discípulos, e ele era uma pessoa instruído. E ele estava trabalhando, ou discipulando Paulo, digamos. Ele estava ajudando Paulo, dando uma assistência a Paulo, e ele vai com Paulo na sua primeira viagem. Os dois, Paulo e Barnabé, passam vários lugares, visitam os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e em outros pequenos lugares. Eles fazem uma viagem missionária interessante. A gente não vai ficar mostrando mapas falando disso, porque isso leva muito tempo. Isso acontece na igreja. É bom na igreja, você vai para a igreja e ali o tempo é maior, o professor vai estar mostrando alguns detalhes que ajudam. Mas o interessante, na verdade, era o que eles fizeram, o que eles fariam. Uma coisa que é bom observar aqui, eu quero que você observe, no capítulo 13, a Bíblia cita que existia ali alguns profetas em Antioquia. Entre eles, Barnabé e Saulo. Certo? A expressão é essa, Barnabé e Saulo. A pessoa de Barnabé vem em primeiro lugar, ou em primeira mão, quando é citado pelo texto sagrado. E quando chegamos no versículo 42, que já estão aí fazendo a segunda viagem missionária, que até está escrito aqui, deixa eu ler mais um pouquinho. Na segunda viagem missionária, que está lá no versículo 42, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outra cidade. Antioquia se tornou uma espécie de base missionária, uma igreja que estava enviando missionários. E eles voltaram para lá e ali trocando ideias, planejando viagens, e agora Paulo parte novamente para uma segunda viagem missionária, ou missionária. O apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou um ponto de partida para visitar outras cidades. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, em Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Se você observar o versículo 42, você vai observar ali, a expressão muda. Nos versículos 1, 2 e 3 de capítulo 13, nós vemos a expressão Barnabé e Saulo, ou Barnabé e Paulo. Mas lá no versículo 42, a expressão muda para Paulo e Barnabé. Isso porque Paulo foi ganhando maturidade, foi ganhando conhecimento, ele foi destacando. E o próprio escritor do livro de Atos, que é Lucas, ele começa a notar isso e ele coloca em evidência. A gente observa que Paulo ele passa pelo caminho, o caminho do preparo, ele se torna uma pessoa conhecida na região, conhecida no Império Romano, e ele passa a ser alguém destacado pela sua pregação. Não que Barnabé ficasse em segundo plano, até porque depois houve uma mudança, infelizmente houve ali um atrito, uma diferença de ideia, e Barnabé fica na terceira viagem e vai com ele a Apolo. E deixa a gente ler aqui, que vamos chegar lá, quer ver? Nós temos isso escrito já no segundo tópico da lição, quando vai falar do argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. Vamos dar sequência aqui. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo Paulo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguia o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido, em Atos 19, 2, em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecoste. Paulo percebeu
que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito Santo para se tornarem testemunhas de Jesus. Irmão, isso aqui é um assunto muito profundo e, digamos, até polêmico. Há pessoas que não acreditam nisso, né? Mas, lendo o texto com atenção, a gente vai perceber. Lembra que eu fiz a leitura bíblica em classe? Exatamente por isso. Porque Paulo chega em Éfeso, agora na terceira viagem missionária, levando com ele Silas e Timóteo, e ele encontra ali alguns irmãos que eram batizados, o número de 12 irmãos, está aí no texto. E Paulo faz uma pergunta para eles assim: vocês receberam o Espírito Santo quando creste? O versículo 2 de Atos 19. Recebestes vós o Espírito Santo quando creste? Eles disseram assim: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Eu fui ouvir alguma coisa, fui ler, fui pesquisar, para a gente encontrar coisas melhores para a gente falar, porque é muito interessante, a gente já conhece esse assunto há muito tempo e sabe que ele é polêmico, né? Porque alguém diz assim: mas então que batismo é esse que ele se batizava? Batismo de João Batista, batismo do arrependimento. Só que, irmãos, a partir do batismo de Jesus, a partir da sua ascensão ao céu, antes da sua subida, ele dá uma ordem aos discípulos. No capítulo 28 de Mateus, está registrado, ele dizendo assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então houve não vou dizer uma mudança, houve uma aprimoração no batismo, na fórmula do batismo, certo? Pedro, quando batizava as pessoas, capítulo 2 de Atos, ele responde algumas perguntas, capítulo 1, versículo 39, ele responde algumas perguntas a respeito da salvação. Ele fala assim: arrependei-vos e sede batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Mas quando a Bíblia diz batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não significa uma fórmula da aplicação do momento batismal. Está dizendo: sede batizado pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Sede batizado em nome, ou seja, pela ordem que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos descobrir em Mateus 28 que ordem foi essa. Qual é a fórmula, qual a maneira que Jesus disse para batizar. Então ele diz ali em Mateus 28, verso 20. Ele fala: batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, de acordo com esse texto aqui, percebe-se, eu vou ler novamente para que você tire a sua conclusão. Se você, quem sabe, é um professor, está aí se preparando para dar uma aula e você depara com essa fala, e isso pode despertar uma curiosidade. Mas observe aí, observe o versículo de número 4 e versículo 5 e o versículo 6 da nossa leitura bíblica em classe. Ele fala assim: mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Certo? Estava dizendo: olha, certamente vocês foram batizados pelo batismo de João, que falava que vocês deviam batizar e crer naquele que havia de vir após ele, que era o Cristo, Jesus Cristo. E os que ouviram, olha bem, o versículo 5, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O que fica subentendido aqui, irmãos, é que Paulo batizou novamente aqueles irmãos. Ele agora batiza aquelas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele diz em nome do Senhor Jesus, está dizendo na autoridade do Senhor Jesus. Essa é a realidade. E aí tem uma outra coisa que acontece. E, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. Tem uma versão aí que troca a palavra profetizavam por falavam ousadamente a palavra, a mensagem da cruz. Lembra que Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Eles disseram: a gente nem ouviu falar, a gente nem sabe que existe Espírito Santo. Paulo então orou, logicamente que Paulo fez uma oração, falou: Senhor, entra nessas vidas, faz uma obra aqui. Com certeza Paulo implorou. E pôs a mão e diz assim: receba o Espírito Santo. Isso eu estou, irmãos, eu estou conjecturando, não é assim que dizem os grandes ensinadores?
Isso é uma inferência do texto que nós estamos tirando. Porque diz o texto que Paulo impôs a mão e eles falaram línguas e profetizaram. Agora, o versículo 5 deixa claro que eles foram batizados. Todos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Os grandes teólogos entendem aqui que Paulo os batizou novamente de acordo com a ordem do Senhor Jesus. Porque ele estava fundando uma igreja, estava estabilizando uma igreja. E isso era debaixo do poder pentecostal. O poder do Espírito. Aquele poder que estava em Paulo. Aquela chama do Espírito Santo que estava em Paulo, ele queria transferir para a igreja. E ele transfere. Ele ora e ele põe as mãos e eles recebem o Espírito Santo. Era a melhor maneira deles entenderem, reconhecerem, acreditarem, descobrirem que existia o Espírito Santo. Sabe por que isso aqui, irmãos? Todo mundo sabe. Eu ouvi um pastor, que eu gosto muito das suas aulas, ele hoje está nos Estados Unidos. E ele comentou isso aqui da maneira que eu vou estar dizendo aos irmãos. Não estou copiando dele, eu já tinha essa informação, mas ele comentou com muitos detalhes. Ele, inclusive, é bacharel em teologia, é bacharel de hebraico e de grego, ele tem muito recurso além do que eu estou falando. Mas, veja bem, todos concordam que os ouviram falar, os que foram batizados, né, em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Os judeus, todo judeu, era monoteísta. Então aceitar o Espírito Santo como Deus era difícil entender. Não é verdade? A doutrina da Trindade que hoje nós cremos, ela foi definida posteriormente pelos pais da igreja. Tertuliano definiu a expressão, ou usou pela primeira vez a palavra Trindade, já no terceiro século. Porque a gente percebe no Antigo Testamento o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não se usa o termo Espírito Santo como Deus. Então eles não entendiam isso, não entendiam. Mas Paulo tinha entendido. Paulo tinha entendido que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus. E nas suas epístolas ele deixa isso claro. Então, a maior maneira ou a melhor forma deles acreditarem, deles descobrirem que o Espírito Santo existia, que o Espírito Santo era Deus, que havia um Espírito Santo que revestia, que capacitava, a melhor forma disso acontecer era sentindo ele e falando em línguas dadas por ele. É claro que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. Não é o que João falou? Exatamente. Jesus é que batiza com o Espírito Santo. É um trabalho em conjunto, é uma comunhão do Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bom isso aqui, irmãos, muito bom. Existe divergências de ideias, lógico que existe. Você pesquise, procure, você vai descobrir. Mas essa é a realidade. Eles foram cheios do Espírito Santo. Passaram a acreditar no poder do Espírito Santo. E a igreja cresceu. Depois nós vemos essa igreja lá no Apocalipse, Jesus corrigindo, dizendo, lembra dos primeiros dias, do primeiro amor, da primeira caridade, né? Era esse povo aí. Então, esse pessoal foram batizados, esses números de 12 irmãos, ou os 12, diz aí o texto, foram batizados com o Espírito Santo e falavam língua e profetizavam. A igreja crescendo no poder do Espírito Santo. Paulo estava passando, transferindo para as igrejas no sentido congregacional, ele estava passando para eles esse poder que ele tinha, essa chama pentecostal que ele tinha, ele estava transferindo às igrejas, para que eles pudessem também fazer a obra do Senhor. Ponto 2 diz que é preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo com o Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. É lógico, é lógico. É muito raro. Eu já vi acontecer, mas é muito raro uma pessoa chegar na igreja, primeiro dia que ele vem na igreja, e ele ser batizado com o Espírito Santo. É muito raro isso acontecer, mas acontece. Viu, irmãos? Acontece. Porque Deus tem um propósito com aquela vida, com aquela pessoa. E isso pode acontecer. Mas, praticamente, regra geral, a pessoa só pode ser batizada com o Espírito Santo a partir do momento que ele crê em Cristo, ele aceita o plano da salvação.
porque ele passa a entender e passa a buscar e aceitar esse plano. Então, é preciso crer, sem crer. E outra, se não acreditar, não recebe. Alguém pergunta assim, o pessoal de tal denominação, será que nunca vão receber, ninguém nunca vai receber o batismo? Mas não vai. Não vai porque não acreditam no Espírito Santo. Então nunca vão orar, nunca vão pedir, nunca vão adorar, nunca vão reconhecer e também nunca vão receber. Só recebe aquele que crê. O terceiro ponto. Paulo cuida para esclarecer Apolo. O assunto aqui agora vai mudar um pouco, né? Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, de grande cultura. Certamente, Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destaca pela eloquência. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Apolo tornou-se um pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinham por objetivo orientar o apóstolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. Paulo instruiu o Apolo sobre a doutrina pentecostal, sobre o poder do Espírito Santo. Alguém disse que Apolo era mais interessante, mais atrativo nas suas pregações do que o apóstolo Paulo. Era uma pessoa eloquente, palavra eloquente, muita sabedoria, muito conhecimento. Diz o texto aqui que ele era discípulo de João Batista à distância. Ele aprendeu com aquilo que ouvia a respeito de João Batista. Mas ele não conhecia o poder do Espírito Santo. E Paulo é que transmite para ele esse conhecimento, essa mensagem. E ele, digamos que ele aprimora, né? Ele aperfeiçoa o seu ministério, porque tendo conhecimento, uma conversão genuína, uma eloquência para a pregação e agora o poder do Espírito Santo na sua vida. É assim que acontece, irmãos. Se você tem um desejo de fazer algo para Deus, se você tem um desejo de fazer a obra de Deus, Deus vai usar os recursos que você tem e os que você não tem, Ele vai te dar. Glória a Deus por isso, né? Aquilo que você tem, Ele vai usar para a sua própria glória. E aquilo que você não tem, Ele vai te dar para aperfeiçoar o seu ministério e te ajudar a fazer a obra do Senhor. Vamos para o tópico 3 para nós encerrar o nosso comentário aqui. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Aonde Paulo tirou aquilo? De onde Paulo aprendeu sobre o Espírito Santo? Olha, as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Primeira fonte, as Escrituras. Por quê, irmãos? Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto os demais judeus. Lembra que eu falei agora mesmo? A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Ou seja, ele é apresentado como Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, mas não como divindade, como Deus, mas tem a sua obra. Podemos citar vários trabalhos, ou várias pessoas que foram agraciados, né, com talentos, capacidade que Deus deu através do Espírito Santo. Vamos, por exemplo, Moisés, o que Moisés tinha era do Espírito Santo. Josué, a direção que tinha ali, tudo do Espírito de Deus. Embora Deus falava face a face com eles. Depois vem, no tempo dos juízes, nós temos ali Gideão. O Espírito do Senhor encheu Gideão. Temos Sansão, que era cheio do Espírito Santo. O Espírito do Senhor. Davi, rei Davi, lembra do rei Davi? Quando o profeta Samuel vai e unge Davi na casa de Jessé, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor encheu Davi e ele foi mudado em outro homem. Oh, que coisa tremenda, né? Ele foi cheio do Espírito a partir daquele dia. Então, quando diz aqui o texto subjetivo, é porque é uma citação
ao Espírito Santo, porém de forma diferente. O Espírito Santo no Novo Testamento passa a ser visto de uma maneira diferente, como aquele que envia apóstolos, aquele que profetiza, o que dá o dom de profecia, aquele que dá revelação, aquele que dá visões. Então ele passa a ser visto como Deus, como divindade, a partir do Novo Testamento. Mas a fonte disso, a fonte dessa doutrina de Paulo, a fonte do ensino de Paulo eram as Escrituras. Era o que ele aprendeu a respeito de Deus no Antigo Testamento. O segundo ponto, o Pentecoste como fonte da revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era exatamente a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecoste. Paulo conheceu aquela história, irmãos. Os discípulos transferiram aquilo para Paulo, porque Paulo não presenciou isso. Paulo não presenciou. Mas os discípulos contaram, os discípulos ensinaram. Inclusive, provavelmente, Ananias, quando Saulo converte no caminho de Damasco, ele entra na cidade, na rua chamada Direita e tal, tem aquela história toda. E Ananias é comissionado por Deus a ir lá e orar por Paulo. E Paulo, Ananias vai, ora, Deus já tinha também mostrado para Saulo, né? E ele vai, ora por ele é batizado e ele recebe o Espírito Santo, é batizado do Espírito Santo e ele é cheio do Espírito Santo. E com certeza, quando isso acontece, Ananias conta para ele. É bem provável que eles contem, ele ouviu de outros também, a experiência do Pentecoste, de Atos 2. Inclusive depois Lucas narra isso no livro de Atos, mas aquela experiência era do Pentecoste. E Paulo, ele participou dessa experiência, né? Aqui diz assim, ó, em seguida, a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito Santo, depois da sua conversão. Se o Antigo Testamento mostra o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara, ou seja, mostrando aquilo que ele veio fazer. Como Jesus disse, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que convence o homem, é o Espírito Santo que capacita o homem, é o Espírito Santo que envia o homem. Então, meus irmãos, Paulo ensina exatamente, a fonte do ensino de Paulo eram as Escrituras e a experiência do Pentecoste. Tanto dos apóstolos que ele ouve como relato, como a que ele teve em particular. Depois vem o terceiro e último ponto, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo, isso aqui vai comentar aquilo que a gente comentou lá atrás, rapidamente, sobre os apóstolos, sobre os discípulos que ele encontrou em Éfeso e que não eram batizados no Espírito Santo. Olha aqui, vamos reforçar um pouquinho o que a gente falou lá. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não fez defesa à mensagem, aliás, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João, exatamente como aquele que havia de vir. Lá em Atos 19:4 ele fala disso. Nós lemos, né? A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecoste. Então, ora por eles, impõe as mãos sobre eles, sobre as suas cabeças, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos. Nós comentamos isso aqui, irmãos. Começaram a falar línguas e profetizar. Atos 19:6. Por causa desse, especificamente, por causa do Atos 2 e desse texto, a nossa denominação, que digamos que é o berço do pentecostalismo brasileiro, ela tem por sinal do batismo com o Espírito Santo o falar em línguas. Em alguns casos isolados, no livro de Atos, nós vemos falar de pessoas que foram cheias do Espírito Santo e não refere ao falar línguas. Mas fica subentendido que ser cheio do Espírito Santo ali, o sinal era línguas estranhas. Isso é aceito pela maioria esmagadora dos teólogos pentecostais. É lógico que tem aqueles que defendem um outro lado, dizendo que nem todos que são cheios do Espírito Santo falam línguas, mas nós já estudamos isso na revista passada, quando tratamos dos dons espirituais, que uma pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo hoje, falar línguas, e amanhã, daqui uns dias, daqui um ano, ele não ser cheio do Espírito Santo. Então são duas coisas diferentes. Você precisa receber o batismo com o Espírito Santo, mas precisa continuar tendo comunhão com ele para continuar cheio do Espírito Santo. O crente tem o dever, escreve isso,
O crente tem o dever pessoal, para o seu próprio bem, de falar em línguas em todos os cultos que ele vai oferecer a Deus. E vou aprofundar um pouco mais. Talvez esse culto não seja simplesmente um culto com uma liturgia que nós temos dentro dos nossos templos, mas aquele culto que você oferece na madrugada, ajoelhado perto da sua cama. Aquele culto que você oferece a Deus quando você está dirigindo o seu carro na estrada sozinho. Aquele culto que você oferece a Deus quando você está passando a maior aflição da sua vida e você fecha os seus olhos e começa a falar com Ele e você fala línguas estranhas. O seu espírito ora e fala de mistério com Deus. Aquilo que a sua alma, dentro da emoção que você está sentindo, não consegue pronunciar, não consegue um vocabulário suficiente para expressar o ardor, a chama que está no seu coração. O seu espírito fala direto com o Espírito de Deus e comunica isso com Deus. Você fala línguas estranhas e Deus te entende. Continue sendo cheio do Espírito Santo. Continue falando línguas estranhas. Continue profetizando. Continue ensinando a doutrina pentecostal. Que Deus te abençoe grandemente. Semana que vem a gente volta com outro vídeo. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu joinha aí. Se você não é inscrito, inscreva no canal. Se você quiser, compartilhe com alguém. Envie para alguém esse vídeo. Nos ajude a alcançar mais pessoas. Se você quiser deixar um comentário, fazer uma pergunta, uma crítica, fique à vontade. Está aí os comentários, você pode participar. Será um prazer nós estarmos relacionando, nós estarmos compartilhando da bênção de Deus. Até a próxima, o próximo vídeo, em nome de Jesus.